Olá a todos! A partir desse vídeo iremos iniciar o 19º volume das publicações de Freud. Peço que, para apoiar o canal, curta o vídeo e os vídeos que assistir, comente nos vídeos e, se alguém estiver interessado, procurando algum dos textos dele, que divulgue meu canal para ajudar eu continuar a produzindo esses conteúdos e mantendo o canal. Bom, iniciamos agora o texto com o título Introdução do editor inglês. A presente tradução inglesa é versão consideravelmente modificada da publicada em 1927. Este livro apareceu na terceira semana de abril de 1925, embora estivesse na mente de Freud desde pelo menos o mês de julho anterior. Jones, 1957. Em 26 de setembro de 1922, no 7º Congresso Psicanalítico Internacional, que se reuniu em Berlim e que foi o último a que assistiu, ele leu um breve artigo com o título It was von Unbewussten, ou seja, algumas observações sobre o inconsciente, no qual prenunciou o conteúdo do livro. Um resumo deste artigo, que nunca foi publicado, apareceu naquele outono no Int Zeitschrift Psychoanal. E embora não haja certeza de que tenha sido escrito pelo próprio Freud, vale a pena registrá-lo. Algumas observações sobre o inconsciente. O orador repetiu a conhecida história do desenvolvimento do conceito de inconsciente em psicanálise. Inconsciente foi, em primeira instância, um termo puramente descritivo que, por conseguinte, incluía o que é temporariamente latente. A visão dinâmica do processo de repressão, contudo, tornou necessário fornecer ao inconsciente um sentido sistemático, de maneira que tivesse de ser igualado ao reprimido. O que é latente apenas temporariamente inconsciente recebeu o nome de pré-consciente e, do ponto de vista sistemático, foi colocado em proximidade estreita com o consciente. O significado duplo do termo inconsciente indubitavelmente envolvia desvantagens, embora elas fossem de pequena significação e difíceis de evitar. Demonstrou, contudo, que não é praticável encarar o reprimido como coincidindo com o inconsciente e o ego com o pré-consciente e o consciente. O orador debateu os dois fatos que mostram que também no ego existe um inconsciente que se comporta dinamicamente como o inconsciente reprimido. Os dois fatos de uma resistência que deriva do ego durante a análise e de um sentimento de culpa inconsciente. Anunciou que, em livro a aparecer brevemente, o ego e o id, fez uma tentativa de avaliar a influência que estas novas descobertas devem ter sobre nossa visão do inconsciente.
O ego e o id é o último dos grandes trabalhos teóricos de Freud. Ele oferece uma descrição da mente e de seu funcionamento que, à primeira vista, parece nova e até mesmo revolucionária. E, em verdade, todos os escritos psicanalíticos que datam de após sua publicação portam a marca inequívoca dos seus efeitos, pelo menos com relação à terminologia. Entretanto, apesar de todas as suas novas compreensões internas, insights e sínteses, podemos traçar como tão a miúde acontece com as aparentes inovações de Freud, as sementes de suas novas ideias em trabalhos anteriores e às vezes muito anteriores. Os precursores do atual quadro geral da mente foram sucessivamente o projeto de 1895, Freud, 1950A, o capítulo 7 de A Interpretação de Sonhos, 1900A, e os artigos metapsicológicos de 1915. Em todos estes, os problemas interrelacionados do funcionamento mental e da estrutura mental foram inevitavelmente considerados, embora com acento variável sobre os dois aspectos da questão: o acidente histórico de que a psicanálise tivesse sua origem em vinculação com o estudo da histeria conduziu imediatamente à hipótese da repressão, ou mais geralmente da defesa, como função mental, e isso, por sua vez, é uma hipótese topográfica, a uma representação da mente, incluindo duas partes, uma reprimida e outra repressora. A qualidade consciente achava-se evidentemente envolvida de perto nessas hipóteses, e foi muito fácil igualar a parte reprimida da mente ao que era inconsciente e a repressora ao que era consciente. Os primitivos diagramas pictóricos de Freud sobre a mente em A Interpretação de Sonhos e em sua carta a Flies de 6 de dezembro de 1896 foram representações dessa visão da posição, e este esquema aparentemente simples fundamenta todas as primeiras ideias teóricas de Freud. Funcionalmente, uma força reprimida esforçando-se em abrir caminho até a atividade, mas mantida sob controle por uma força repressora, e estruturalmente o inconsciente, a que se opõe um ego. Não obstante, as complicações logo se tornaram manifestas. Rapidamente se viu que a palavra inconsciente estava sendo utilizada em dois sentidos: o descritivo, que simplesmente atribuía uma qualidade específica a um estado mental, e o dinâmico, que atribuía uma função específica a um estado mental. Esta distinção já fora enunciada, embora não nesses termos, em A Interpretação de Sonhos,
ela foi afirmada muito mais claramente no artigo em inglês escrito para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, 1912. Desde o início, porém, uma outra noção mais obscura já se achava envolvida, como era claramente mostrado pelos diagramas pictóricos. A noção de sistemas da mente. Isto implicava uma divisão topográfica ou estrutural da mente baseada em algo mais que função, uma divisão em partes às quais era possível atribuir um certo número de características e métodos de operação diferenciantes. Algo dessa ideia já se achava indubitavelmente implícito na expressão "o inconsciente", que aparecera muito cedo. Por exemplo, em nota de rodapé a Estudos sobre a Histeria, 1895, o conceito de sistema tornou-se explícito em A Interpretação de Sonhos, 1900, pelos termos em que foi aí introduzida uma imagística topográfica era imediatamente sugerida, embora Freud fizesse advertência contra tomar-se isso ao pé da letra. Havia um certo número desses sistemas, mnêmico, perceptivo, etc., e entre eles o inconsciente, o qual, a bem da simplicidade, deveria ser designado como o sistema ICS. Nessas passagens anteriores, tudo o que era abertamente significado por esse sistema inconsciente era o reprimido, até chegarmos à seção final de A Interpretação de Sonhos, onde algo com um raio de ação muito maior era indicado. Posteriormente, a questão permaneceu em estado latente até o artigo para a SPP 1912, já mencionado, onde, além da diferenciação clara feita entre os empregos descritivo e dinâmico do termo inconsciente nas últimas frases do trabalho, um terceiro emprego sistemático era definido. Pode-se notar que, nessa passagem, foi apenas para esse inconsciente sistemático que Freud propôs usar o símbolo ICS. Tudo isso parece muito objetivo, mas de modo bastante estranho. O quadro foi mais uma vez obscurecido no artigo metapsicológico sobre o inconsciente, 1915, na seção 2 desse trabalho, edição Estandarte Brasileira, 1974. Não havia 3 empregos do termo inconsciente, mas apenas 2. O emprego dinâmico desaparecera e fora presumivelmente incluído no sistemático, que ainda deveria ser chamado de ICS, embora agora incluísse o reprimido. Finalmente, no capítulo 1 do presente trabalho, assim como na Conferência 31 das Novas Conferências Introdutórias, 1933, Freud retornou à distinção e classificação tríplice, embora ao final do capítulo
aplique a abreviação ICS inadvertidamente, talvez, a todos os 3 tipos de inconsciente. Mas surgiu então a questão de saber se aplicado a um sistema o termo inconsciente seria apropriado. No quadro estrutural da mente, o que desde o início fora muito claramente diferenciado de o inconsciente fora o ego, e agora começava a parecer que o próprio ego deveria ser parcialmente descrito como inconsciente. Isso foi apontado em Além do Princípio de Prazer, numa frase que, na primeira edição, 1920G, dizia: pode ser que grande parte do ego seja ela mesma inconsciente, somente uma parte dele provavelmente é abrangida pelo termo pré-consciente. Na segunda edição, um ano depois, essa frase foi alterada para: é certo que grande parte do ego é ela mesma inconsciente. Somente uma pequena parte dele é abrangida pelo termo pré-consciente. Essa descoberta e os fundamentos para ela foram enunciados com insistência ainda maior no primeiro capítulo do presente trabalho. Tornou-se assim aparente que, tanto no que concerne ao inconsciente quanto no que concerne ao ego, o critério de consciência não era mais útil na construção de uma representação estrutural da mente. Por conseguinte, Freud abandonou o uso da consciência nessa capacidade, estar consciente. Deveria, doravante, ser encarado simplesmente como uma qualidade que poderia ou não estar ligada a um estado mental. O antigo sentido descritivo do termo foi, em verdade, tudo que permaneceu. A nova terminologia que Freud agora introduzira teve um efeito altamente esclarecedor e assim tornou possível novos avanços clínicos. Em si mesma, porém, não envolveu quaisquer alterações nas opiniões de Freud sobre a estrutura e o funcionamento mental. Em verdade, as 3 entidades recentemente apresentadas, o id, o ego e o superego, tinham todas elas extensas histórias passadas, 2 delas sob outros nomes, e valerá a pena examiná-las. O termo das esses, como o próprio Freud explica adiante, derivou-se, em primeira instância, de Georg Grodek, médico que clinicava em Baden-Baden, que recentemente se havia ligado à psicanálise, por cujas ideias largas Freud sentia muita simpatia. Grodek, por sua vez, parece ter derivado das esses do seu próprio professor, Ernst Schwininger, médico alemão bem conhecido de uma geração anterior. Entretanto, como Freud também indica, o uso da palavra certamente remonta a Nietzsche. De qualquer modo, o termo foi adaptado por Freud a um significado diferente, mais preciso que o de Grodek.
Ele esclareceu e, em parte, substituiu os empregos mal definidos dos termos anteriores, o inconsciente, o ICS, e o inconsciente sistemático. A posição com referência da ZIT é muito menos clara. O termo naturalmente estiver em uso familiar antes dos dias de Freud, mas o sentido preciso que ele próprio atribuiu em seus escritos anteriores não deixa de ser ambíguo. Parece possível detectar dois empregos principais, um em que o termo distingue o eu-self de uma pessoa como um todo, incluindo talvez o seu corpo das outras pessoas, e outro em que denota uma parte específica da mente caracterizada por atributos e funções especiais. Foi neste segundo sentido que ele foi utilizado na elaborada descrição do ego no Primitivo Projeto de Freud, de 1895, e é neste mesmo sentido que é empregado na Anatomia da Mente, em O Ego e o Id, em algumas de suas obras intervenientes, particularmente em Vinculação ao Narcisismo. O ego parece corresponder, sobretudo, ao eu, self. Nem sempre é fácil, contudo, traçar uma linha entre esses dois sentidos da palavra. O que é inteiramente certo, entretanto, é que após a tentativa isolada no projeto de 1895 de uma análise pormenorizada da estrutura e funcionamento do ego, Freud deixou o assunto quase intocado por cerca de 15 anos. Seu interesse estava concentrado em suas investigações do inconsciente e seus instintos, particularmente os sexuais, e no papel que desempenhavam no comportamento mental normal e anormal. O fato de as forças repressivas desempenharem papel igualmente importante certamente nunca foi desprezado e sempre se insistiu nisso, mas um exame mais acurado dessas forças foi deixado para o futuro. Era o bastante, no momento, dar-lhes o nome abrangente de o ego. Houve duas indicações de uma mudança, ambas por volta do ano de 1910. Num artigo sobre distúrbios psicogênicos da visão, 1910, surge o que parece ser uma primeira menção de instintos do ego, combinando as funções de repressão com as de autopreservação. O outro desenvolvimento mais importante foi a hipótese do narcisismo, proposta pela primeira vez em 1909 e que conduziu a um exame pormenorizado do ego e suas funções numa variedade de vinculações. No estudo sobre Leonardo, 1910, na História Clínica de Schreber, 1911, no artigo sobre os dois princípios do funcionamento
mental, 1911b, no artigo sobre o próprio narcisismo, 1914, e no artigo metapsicológico sobre o inconsciente, 1915. Nesse último trabalho, contudo, ocorreu um outro desenvolvimento que fora descrito como sendo ego. Tornou-se então o sistema CS, entre parênteses, PCS. Esse sistema é o progenitor do ego, tal como o temos na nova terminologia corrigida, da qual, como vimos, a vinculação confusa com a qualidade de consciência foi removida. As funções do sistema CS-PCS, tal como enumeradas em O Inconsciente, incluem atividades como a censura, o teste da realidade e assim por diante, todas as quais são agora atribuídas ao ego, a uma função específica, contudo, cujo exame deveria conduzir a resultados momentosos. A faculdade autocrítica, esta e o sentimento de culpa correlacionado atraíram o interesse de Freud desde os primeiros dias, principalmente em vinculação com a neurose obsessiva. Sua teoria de que as obsessões são autocensuras transformadas por um prazer sexual fruído na infância foi plenamente explicada na seção 2 de seu segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa, 1896b, após ter sido delineado um pouco mais cedo em suas cartas a Flies que as autocensuras podem ser inconscientes, já se achava implícito nessa etapa e foi enunciado de modo específico no artigo sobre Obsessive Actions and Religious Practices, 1907. Foi somente com o conceito de narcisismo, contudo, que se pôde lançar luz sobre o mecanismo real dessas autocensuras. Na seção 3 de seu artigo sobre narcisismo, 1914c, Freud começou por sugerir que o narcisismo da primeira infância é substituído no adulto pela devoção ao ideal do ego erigido dentro de si próprio. Apresentou então a noção de que pode haver uma instância psíquica especial, cuja tarefa é vigiar o ego real e medi-lo pelo ego ideal ou ideal do ego. Ele parecia utilizar indiscriminadamente os termos, atribui um certo número de funções a essa instância, inclusive a consciência normal, a censura do sonho e certos delírios paranoicos. No artigo sobre luto e melancolia, 1917 e 1915, tornou essa instância responsável também por estados patológicos de luto e insistiu mais definidamente que ela era algo à parte do restante do ego, o que foi tornado ainda mais claro em Psicologia de Grupo, 1921.
Deve-se notar, contudo, que aqui a distinção entre o próprio ideal do ego e a instância interessada na sua realização foi abandonada. A instância foi especificadamente chamada de ideal do ego. É como o equivalente ao ideal do ego que das Uber-Ich faz o seu primeiro aparecimento, embora o seu aspecto como instância compelidora ou proibidora mais tarde predomine. Na verdade, após o ego e o id e os 2 ou 3 trabalhos mais curtos que imediatamente o seguiram, o ideal do ego desaparece quase completamente como termo técnico. Ele faz um breve reaparecimento num par de frases das Novas Conferências Introdutórias, 1933. Conferência 31. Mas aqui encontramos um retorno à distinção original, pois uma importante função atribuída ao superego é agir como o veículo do ideal do ego pelo qual o ego se mede, quase os termos exatos em que o ideal do ego foi pela primeira vez introduzido no artigo sobre narcisismo. Mas essa distinção pode parecer artificial quando nos voltamos para a descrição feita por Freud da gênese do superego. Essa descrição no capítulo 3 é indubitavelmente a parte do livro que se perde em importância para a tese principal da divisão tríplice da mente. O superego é aí mostrado como derivado de uma transformação das primitivas catexias objetais da criança em identificações. Ele toma o lugar do complexo de Édipo. Este mecanismo, a substituição de uma catexia objetal por uma identificação e introjeção do objeto anterior, foi primeiramente aplicado por Freud em seu estudo de Leonardo, 1910. A explicação de determinado tipo de homossexualidade no qual um menino substitui seu amor pela mãe, identificando-se com ela, aplicou a seguir a mesma noção a estudos de depressão em luto e melancolia. Exames ulteriores e mais elaborados desses diversos tipos de identificações e introjeções foram desenvolvidos nos capítulos 7, 8 e 9 de Psicologia de Grupo, 1921, mas foi somente no presente trabalho que Freud chegou às suas opiniões finais sobre a derivação do superego das primitivas relações objetais da criança. Havendo estabelecido sua nova descrição da anatomia da mente, Freud achava-se em posição de examinar as suas implicações e já o faz nas últimas páginas do livro. A relação entre as divisões da mente e as suas 2 classes de instintos e as inter-relações entre as próprias divisões da mente com referência especial ao sentimento de culpa. Muitas dessas questões, porém, e especificamente a última, deveriam constituir o assunto de outros trabalhos que se seguiram em rápida sucessão.
Veja-se, por exemplo, O Problema Econômico do Masoquismo, 1924, A Dissolução do Complexo de Édipo, 1924d, os 2 artigos sobre Neurose e Psicose, 1924b e e, e o artigo sobre a distinção anatômica entre os sexos, 1925J, todos no volume 19, bem como o ainda mais importante Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926d, publicado apenas pouco mais tarde. Finalmente, um outro extenso estudo sobre o superego, juntamente com um interessante exame do uso correto dos termos superego, consciência, sentimento de culpa, necessidade de punição e remorso, serão encontrados no capítulo 7 e 8 de Mal-Estar na Civilização, 1930A. Extratos da primeira tradução, 1927. Deste trabalho foram incluídos na General Selection from the Works of Sigmund Freud, da autoria de Hickman, 1937.